Muito bem, de volta com o Gazeta Entrevista. Eu quero abordar agora um tema muito interessante. Eu tenho um interesse particular nisso. Eu acredito que todo mundo vai gostar dessa nossa entrevista. Estou recebendo aqui o doutor Omar Mustafa, que é especialista em educação mental. Ele é formado em uma série de cursos e áreas voltadas para esse trabalho de educação mental, e ele usa o método Silva, que já é uma metodologia bastante conhecida nos Estados Unidos, no Brasil também, em países da América Latina, e está aqui em Rio Branco para oferecer esse curso, e a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e que prazer estar aqui com vocês e com todo o prestígio e a projeção que a Gazeta tem, não somente aqui em todo o país, não, que é muito conhecido, e para falar desse tema tão fascinante que é a mente humana e a possibilidade de desenvolvê-la para melhorar a qualidade de vida. Quando a gente fala de educação mental, né, dá a impressão de que a gente não está bem educado, né? Alguém pode achar, não, mas eu tenho uma boa educação, eu penso, eu raciocino, eu sou uma pessoa inteligente. Só que o ser humano, ele pode ir muito além, né? O nosso potencial é infinito. Então, a partir dessa visão de aumentar a sua capacidade, né, como é que a educação mental pode ajudar as pessoas? Gostei muito da sua introdução, porque às vezes quando nos convidam a fazer cursos do método Silva, há pessoas que dizem: vai você que necessita. Eu estou muito bem, não preciso disso. Então, às vezes são as que mais precisam, né? Graça, porque realmente quando falamos de educação mental, parece que estamos falando, você não tem educação mental, vem aqui para se salvar. E não é a ideia. A ideia do método Silva, que tem um criador dessa metodologia, José Silva, um norte-americano, filho de uma família mexicana, estabelecido no Texas, no final do século XIX. A ideia dele é a seguinte: todos nós possuímos mente, todos nós temos capacidades mentais. Agora, saber pensar, pensar para o sucesso, pensar para a realização humana, é uma arte, e essa arte pode ser desenvolvida através de treinamentos específicos. Esta é a ideia do curso do método Silva. Um saber guiar, orientar, conduzir a mente para melhorar a qualidade de vida em áreas tão importantes como a saúde, a educação, a criatividade ou desenvolvimento intuitivo. Que tipo de limitação a mente pode colocar na vida de uma pessoa, né? No aspecto prático? Qual é a atitude, qual é o comportamento, onde é que está a barreira que a mente impõe? Sim, na realidade a barreira se dá no campo físico, que acaba influenciando o campo mental. E tudo gira muito em função do estresse negativo. Sim. O estresse negativo é que cria não somente problemas de saúde, como também comportamentais, dificulta o desenvolvimento educativo e, finalmente, limita o desenvolvimento criativo e intuitivo. E o método Silva nos apresenta claramente, através da visão médica, como esse estresse depende da forma de reagir, que podemos reeducar. Essa reação depende da nossa atitude. Qual é a nossa atitude frente à vida? E essa atitude depende de algo que é fundamental e que José Silva começou a estudar a partir de 1944, que é a crença. Que tipo de crenças temos na vida que acaba limitando todo o potencial do nosso futuro, da nossa realização humana? Sistemas de crença. Esse assunto é amplo e vasto. Eu vou já chegar nele, mas antes eu quero perguntar o seguinte: o estresse negativo, quer dizer, a pessoa se depara com um problema, com uma situação negativa e reage de forma negativa. Problema todo mundo tem. O que vai diferenciar a pessoa que consegue vencer o problema das outras pessoas é a atitude da pessoa frente àquela situação. É por aí o caminho. Por aí, exatamente. E essa atitude muda completamente quando, adicionalmente, o método Silva nos apresenta que vivemos em um universo
que o brasileiro apresenta muito bem. Eu aprendi com vocês aqui, brasileiros, algo fantástico, vocês repetem diariamente. Nada acontece por acaso. Sim. Existe algo que interliga as pessoas e que a própria física atual apresenta como a física quântica, a física da unidade, a física onde tudo o que acontece dentro do universo obedece a processos fundamentais. Então, se acabamos interligando todas as pesquisas da medicina, da biologia, junto com a física, finalmente a nossa vida se transforma em feliz. Feliz não porque não tenhamos problemas, feliz porque somos capazes de usar novas atitudes, novas crenças, todo isso traduzido em técnicas que podemos praticar diariamente sem gastar tempo. Pois bem, agora voltando para o sistema de crença. O que é um sistema de crença? É aquilo sobre o qual a vida das pessoas está estruturada. Aí vem pela religião, pela cultura, A educação pela que educação recebeu. formal, na escola, etc. As tradições familiares. E, de repente, é muito difícil de você mudar isso, porque isso está impregnado no nosso DNA, em relação aos nossos ancestrais que viveram dessa forma. Como é que vai romper com isso? Sim, é uma lindíssima pergunta, não? Eu penso que já deveria colocar você na lista dos convidados para ensinar isto, não? Porque é muito perspicaz. Não é que queira agradá-lo porque está dirigindo a entrevista, realmente você foi a base da coisa. Muitas pessoas, antes de responder a sua pergunta, contaram um pouquinho historinhas do Brasil e do mundo. Hoje o Método Silva está projetado a 111 países, 30 idiomas, milhões de pessoas que no mundo praticam Método Silva. E então, em todos os países, com diferentes diretores, instrutores, há um esquema mundial de liderança do Método Silva, eles contam que chegam pessoas dizendo: gostaria de mudar minha forma de pensar, mas tenho 40 anos de negativismo, 60 anos de negativismo. Eu já tive um aluno na Bahia de 101 anos, dizendo como mudar aos 101 anos. E foi o exemplo mais fascinante para mim de como um ser humano, quando deseja algo de verdade, é capaz de atingir essa meta. Então, como respondia José Silva? Não é fácil mudar a forma de pensar. Claro que não é. Somos produto de uma educação. Há pessoas que por crenças religiosas, que o Método Silva respeita toda a crença religiosa que o participante possa ter. Dizem que estamos vindo de outras vidas que poderiam também agregar conteúdos que mudam a nossa forma de comportar-nos e de ser. Então José Silva respondia: ainda nesses casos, não podemos mudar a forma de pensar, porém sim podemos mudar a forma de falar, linguagem. Sim. A forma de imaginar. É impossível pensar sem imaginar. E a forma corporal de expressão. Vejam que eu estivesse tentando explicar o Método Silva assim. Sim, o Método Silva é muito bom. Venham, por favor. Nem suporto fazer a representação. Podemos reeducar-nos, porque o cérebro usa de 3 veículos fundamentais: a palavra, a imagem e o corpo. Para a palavra, aprendemos a mudar linguagens, principalmente de diálogo conosco. Como nos tratamos? Como nos pensamos? Como agimos conosco? Como tratamos os demais? Segundo, o corpo. Custa tanto sorrir. É um exercício. Custa tanto aprender a respirar adequadamente que muda os estados emocionais. Eu gosto de apresentar a respiração nos cursos como um termômetro da nossa emoção. A respiração como um vínculo com o universo. Cada vez que inalamos, quanta informação está entrando? A velocidade da luz, 300.000 km por segundo mínimo. Eu tenho uma pergunta, doutor. Falar um pouco daquilo que existe, mas nós não podemos ver. Por exemplo, um telefone celular, que todo mundo usa. Eu pego o meu aqui, falo com o senhor lá na Argentina. Sim. Quer dizer,
tem um fio, tem uma ligação, tem algo que conecta um ao outro, muito embora a gente não vê. Muito dessa teoria e desse método está relacionado àquilo que existe, as pessoas fazem uso, mas não se vê. E aí, o sistema de crença impede que as pessoas reconheçam algo que ela não vê, apesar de que ela usa. Como é que faz para ir além desse limite? Se é que você me está servindo em bandeja de prata a resposta que eu vou Mas dar. é porque é uma situação Porque você muito prática. conhece o tema, você é um pesquisador, não? É um perigo enfrentar entrevistas com você, porque você rouba os últimos capítulos da novela. Mas assim, lhe agradeço muito. Nós não vemos, mas existem hoje pesquisas científicas de alto valor em grandes universidades. Uma das universidades que mais trabalhou nesta pesquisa é a Universidade da Califórnia, onde Stanford, por exemplo, Stanford na Califórnia, onde há equipamentos que permitem registrar o que acontece entre você e eu neste encontro. Sim. Onde realmente, Ou sem seja, querer elogiá-lo, a ciência já chegou nisso. Você me apresenta com uma pergunta a própria resposta inteligentemente colocada. Sim. E com bom espírito. Pelo contrário, em lugar de apertar-me a pergunta, me está soltando. Evidentemente, você é um pesquisador ou um apaixonado por esse tipo de temas. Então, há equipamentos que registram fenômenos de eletromagnetismo. Fica feio até falar assim, mas penso que as pessoas que nos estão assistindo neste momento sabem da sinceridade sua e minha nesta conversa. Eu senti empatia por você. Não vou lhe pedir outra entrevista, fique tranquilo. Mas essa empatia estabeleceu uma comunicação do que antigamente chamamos aura, o que hoje chamamos campo de energia. Sim. Então pode ser registrado o amor, o desamor, em um ambiente, quantos elementos estão misturados que não se veem. Então aí aparece um grande princípio do que você estava perguntando. Qual é o grande princípio que lidera o método Silva? A vida é como ela é, e não como eu desejo que seja. Sou eu que me adapto frente a um universo que me oferece quantidade de possibilidades. E em lugar de aproveitá-lo, vivo trancado, fechado completamente, em um negativismo, que em lugar de expandir essa energia, a retrai. E aí está a base do que a medicina chama, com inteligência, o estresse negativo. Só para encerrar, eu quero falar da criatividade, porque às vezes a gente tem um problema e existe uma solução fácil, rápida, bom para todos os lados, só que ela está num nível de criatividade que a gente ainda não alcançou. Como é que faz para chegar lá? José Silva demonstrou ser, frente ao mundo, um pioneiro, a partir dos anos 40 do século passado, no desenvolvimento de técnicas imaginativas para o desenvolvimento de capacidades do hemisfério cerebral direito, que é intuitivo, perceptivo, criativo, responsável de aquele, agora sei como vou fazer, ou algo muito bonito que falam somente no português do Brasil, não falam tanto em Portugal. Quando vocês dizem, é por aí, como de repente. Sim. Ou como falam os jovens atualmente, caiu minha ficha, o clique, o insight. Isso é produto de uma interação energética e biológica. Hemisfério cerebral direito, criando esse clique, esse insight, essa capacidade criativa. Os exercícios imaginativos desenvolvem essas capacidades. Adicionalmente, saber que vivemos em um mundo onde nada está separado de nada. Aqui somos um, não somos dois. Frente ao mundo, não é o mundo e eu o mundo. Somos nós. E o próprio universo acaba sendo isso. Muito bem, doutor Omar Mustafar, pesquisador, professor, vai estar aqui em Rio Branco dias 5 e 6 de abril, de 19 às 23 horas, e continuando nos dias 7 e 8. É um curso que ele vai oferecer. Deixa eu ver se eu encontro aqui a informação. Qual o local? Na Procuradoria Geral da... Na Procuradoria Geral da República, acredito.
Bem, tem algum contato de telefone que possa dar? Sim, os telefones pertencem à nossa Ou, coordenação. Endereço eletrônico, para quem quiser mais Sim. informações. Endereço eletrônico podemos anotar com relação a um site www.metodosilva.com.br e endereço eletrônico fatimazamora@metodosilva.com.br. Muito bem. Só corrigindo, é na Procuradoria do Estado que ele vai aplicar o curso, a partir de 5 de abril. Quem quiser mais informações, pode buscar esses contatos que ele passou. Doutor Omar, muito obrigado, foi uma satisfação recebê-lo. E volte Obrigado outras a você vezes. por esta oportunidade e sempre meu desejo de que continuemos trabalhando em favor de um mundo melhor de se viver. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante, até já.